eu já fiz uma adaptação, porque Deus tinha me dado uma palavra essa semana, e eu já logo vendo toda a nossa programação, eu vi que nós não iríamos dar conta, e eu parei no primeiro ponto. Não consegui nem avançar para o segundo, nem para o terceiro, e hoje, agora, nesse caso, né, se eu conseguir o primeiro ponto, já vou me dar por satisfeito. Abra sua Bíblia comigo, Mateus, capítulo de número 4. Eu quero falar um pouquinho daquilo que eu vivi como experiência essa semana. Deus trouxe algumas direções claras ao meu coração. Mateus, de preferência, deixa a tua Bíblia aberta aí, porque nós vamos trabalhar bem em cima desse tema hoje, de Mateus capítulo 4, a tentação de Jesus. Você conhece bem, essa história faz bastante sentido para aquilo que nós estamos vivendo também. Vamos lá? Você já encontrou aí? Diga amém. A palavra no verso 1 diz: E a seguir Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias, 40 noites, teve fome. Então o tentador, aproximando-se, disse a Jesus: Se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: Está escrito, o ser humano não viverá só de pão, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo levou Jesus à cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo e disse: Se você é o filho de Deus, jogue-se daqui, porque está escrito: aos seus anjos dará ordens ao seu respeito, e eles susterão nas suas mãos, para que você não tropece em alguma pedra. E Jesus respondeu: Está escrito, não ponha à prova o Senhor seu Deus. O diabo ainda levou Jesus a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e disse: Tudo isso eu lhe darei, se prostrado você me adorar. Então Jesus lhe ordenou: Vá embora, Satanás, porque está escrito: Adore o Senhor, o seu Deus, preste culto somente a Ele. E o verso 11 finaliza dizendo: Com isto o diabo deixou Jesus, e eis que vieram anjos e o serviram. Amém? Muito bom. Bom, eu quero falar um pouquinho sobre a tentação, mais do que falar um pouco da tentação, eu quero falar também de algumas lições no deserto, mas quero também falar sobre a identidade, né? O deserto, ele é um lugar onde Deus revela muitas vezes a nossa identidade. Nós precisamos estar sempre atentos àquilo que Deus está fazendo nas nossas vidas. E eu compartilhei hoje de manhã com os irmãos que essa semana eu tive uma experiência com o Senhor, porque eu estava buscando o Senhor de uma forma específica. Eu, no meu tempo devocional, estava lendo o livro de Jó, e já por alguns dias eu estava lendo o livro de Jó. Ele é bem comprido, né? Ele tem bastante capítulos, e eu confesso que o livro de Jó, ele é para mim, não sei para você, mas ele é bem triste, né? E quando eu leio Jó, eu fico meio depressivo, né? Eu começo a me entristecer, porque afinal de contas, ali fala da história daquele homem, que era um homem íntegro, que era um homem reto, que era um homem que fazia orações e intercessões pelos seus próprios filhos, caso eles tivessem pecado contra Deus. Enfim, você, quando lê Jó, ao mesmo tempo que você se alegra por ver tantas virtudes sobre aquele homem, você também fica triste por ver todas as mazelas, né? Todas as tristezas que ele enfrentou ao longo de sua vida. E eu fui levar o meu carro para o concerto essa semana, para variar, e eu fui levar numa oficina que era bem longe, e eu cheguei lá nessa oficina, conversei com o rapaz, falei que eu precisava que ele me levasse para casa, né? Porque eu tinha vários afazeres,
Mas ele falou, olha, infelizmente eu não vou conseguir te levar, porque hoje faltou um funcionário, eu estou sozinho aqui, e você vai ter que seguir a pé. Mas era bem longe a oficina. E eu pensei, Senhor, eu vou emagrecer alguns quilos hoje, para a honra e glória do Senhor, né, de livre e espontânea pressão. E aí eu lembrei que o fone de ouvido estava ali no porta-luvas do carro, fui lá, peguei o fone de ouvido, falei, bom, já que eu tenho que andar, vou escutando alguma coisa aqui. E eu estava exatamente lendo o livro de Jó, e por estar em uma versão, né, a minha versão Nova Almeida, atualizada, ela é muito boa, mas a verdade é que o livro de Jó, ele não é tão simples assim, ele tem alguns momentos ali que são difíceis de entender. E eu lembrei daquela Bíblia, a mensagem, não sei quantos acessam essa Bíblia, ela é uma versão com um pouco mais de alegoria, né, do Eugene Peterson, e ela tem disponível, inclusive fica a dica aí, se você gosta de ouvir a Bíblia, principalmente o Antigo Testamento, se você ouvir ali no Spotify ou no Deezer, nas plataformas, é totalmente gratuito, então é muito bom, você aprende e ele tem uma forma de contar a história que é diferente. E eu falei, vou aproveitar, acredito eu que vai dar aí mais ou menos 1 hora de caminhada, e eu vou colocar aqui o foninho e comecei ali, capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, e eu já estava ficando assim depressivo, triste, porque as pessoas me olhavam na rua, falavam, aconteceu alguma coisa com esse moço, porque realmente é uma história que dá vontade de chorar o tempo todo, a tristeza, aqueles momentos que aquele homem passou, realmente não é para qualquer um. E tudo isso, sabe, realmente assim, era algo que lá no íntimo, no meu coração, eu fazia uma pergunta, por que, Senhor? Porque quando você começa a ler Jó, algo fica muito explícito para nós ali. O Senhor permitiu. Sabe, isso na nossa mente racional, na nossa maneira de interpretar as lutas, as dificuldades, nós não conseguimos conceber que o próprio Deus permitiu que um de seus filhos, e não por castigo, e não porque ele tinha feito algo errado, não, mas para prová-lo, para saber onde estava o coração dele. E então, chegou em um certo ponto que aí eu entrei numa crise muito grande, que foi o momento onde Jó começou a perguntar ao Senhor, por quê? E Deus não respondia, Jó. Aliás, Deus respondia sim, mas ele respondia de uma maneira completamente diferente daquilo que Jó esperava. E eu fiquei pensando muito sobre isso essa semana, e até entrei em crise em alguns momentos ali também dos meus porquês, e aí eu falei, Senhor, hoje realmente eu preciso de graça para entender isso. E aí, na leitura do texto aqui de Mateus 4, né, que é a tentação de Jesus, uma outra frase que depois fez muito sentido para mim, saltou aos meus olhos. Eu queria que você voltasse comigo lá no capítulo 4, no verso 1. E é essa frase que diz assim, a seguir, foi levado Jesus, por quem, gente, que está escrito aí na sua Bíblia? Então, o próprio Espírito levou Jesus para onde? Mas espera aí, deserto é o lugar para onde um pai leva o filho? Eu quero levar o meu filho para o shopping, para o parque de diversões, mas Deus, através do Espírito, leva o seu filho para onde? Deserto, a fim de ser o quê? Tentado pelo diabo. Então, que tipo de pai, sabe, faria isso com o seu próprio filho? E acredite, eu vou dizer para você, o pai que verdadeiramente ama o seu filho. Talvez para você não faça muito sentido isso, e a nossa lógica de recompensa vai sempre numa linha bem diferente disso, porque afinal de contas, nós queremos muitas vezes desfrutar dos privilégios exatamente pela obediência. E nunca está no nosso radar, nunca está no nosso mapa, nunca está na nossa programação passar pelo deserto. Mas a verdade é que o próprio Deus colocou Jesus no deserto.
E isso não era uma derrota. Talvez olhamos para o deserto e pensamos, tadinho dele, está sofrendo. Veja, 40 dias, 40 noites. Então, tudo que vem à nossa mente é, talvez o pai seja mau. Hebreus 11 é um dos textos que melhor define isso, né? Onde a palavra de Deus diz exatamente assim, que Deus corrige a todo filho quanto ele ama. Então, correção, deserto, são sinônimos do tratamento que Deus permite que o seu povo passe para que eles sejam aprovados, para que eles possam viver com plenitude todos os propósitos. Aliás, esse é um dos pontos que eu quero tocar essa noite com você, sobre o propósito de Deus para os nossos enfrentamentos, porque na maioria das vezes, a nossa crise está exatamente em tentar sanar as inquietações do nosso coração. Porque quando você está vivendo, e quando eu citar aqui deserto, você sabe que deserto significa um momento de prova, um momento de lutas, mas todas as vezes que nós estamos passando por momentos assim, é quase que instantâneo dentro do nosso coração. Senhor, por que eu estou passando por isso? E muitas vezes essa busca, esse anseio por obter a resposta do porquê estou passando por isso, acaba substituindo o propósito de Deus para a nossa vida. Então a pergunta não deveria ser por que eu estou passando por isso, mas a pergunta deveria ser para que estou passando por isso? Porque o para que, na verdade, é o entendimento de que toda a luta tem um propósito de aperfeiçoar os nossos corações. Eu compartilhei também pela manhã, e a grande maioria dos irmãos aqui sabem, que a área principal da minha conversão foi a paternidade. Porque sou filho de pais separados e já logo ali na minha infância e pré-adolescência eu vivi algumas situações que lá no íntimo eu sempre questionava o Senhor, por que isso está acontecendo? Por que comigo? No encontro com Deus, tem uma palavra, né, e eu não vou falar sobre ela obviamente aqui, mas onde eu conto essa história como um todo, mas só um trechinho dessa palavra que eu conto sempre no encontro, falando sobre paternidade. Aqui na minha infância, eu olhava para os pais dos meus amigos, e eram pessoas comuns, eram pais que chegavam em casa, após o trabalho, eram pais que, com todas as suas imperfeições, eles estavam lá presentes, eles proviam as suas casas, eles tinham as suas profissões, e eu sempre olhava para aquilo, e ao mesmo tempo perguntando por que eles têm e eu não tenho, por que a família deles, e então eu, ao longo do tempo, fui descobrindo que essa na verdade não é uma pergunta somente minha, e não é uma pergunta que se resume somente a essa área da paternidade, mas é uma pergunta de grande parte das pessoas que talvez tenham dificuldade de entender a sua verdadeira identidade em Cristo Jesus. Porque, acredite, a grande maioria dos problemas sociais que nós temos hoje, eu falo isso sem medo nenhum, todo o contexto de drogadição, de prostituição, de divórcio, de falência e tantas outras coisas, grande parte desses contextos tem a ver com uma paternidade não resolvida, com a história de uma pessoa que foi ferida, né? Eu falei hoje de manhã de um livro, né, do pastor Cote, que é a ferida do pai, né? Um ponto importante de ser reconhecido, que é essa ausência da figura masculina, e que quando não tratada da maneira correta,
né, sendo ela a ausência da figura masculina, paternal, ou até mesmo a presença da figura masculina, mas totalmente equivocada. Que nós temos exatamente esses dois pontos. E isso gera muita dor, muita crise, muita tristeza quando não tratado. Para a honra e glória do Senhor, sendo bem objetivo naquilo que eu vivi, e você que conhece o testemunho completo, sabe do que eu estou falando, depois de muitos anos, de muita tristeza, de muita crise, de tragédias que aconteceram, para a honra e glória do Senhor, eu fui curado na minha paternidade, né? Porque eu entendi a minha verdadeira identidade, porque eu passei a desfrutar de uma vida completamente diferente daquela que eu tinha no passado, a partir do momento que eu encontrei Jesus. E esse é o ponto que talvez muitas pessoas desconheçam, porque há pessoas ainda, nos nossos dias, feridos por essa ausência ou pela presença equivocada, às vezes, dos seus próprios pais, mas que não realmente abriram o seu coração para Deus, não foram para a fonte que é Jesus, para trazer uma verdadeira clareza sobre a sua identidade. O que acontece com essas pessoas é simplesmente traumático, porque elas vivem mendigando, né, às vezes afeto, carinho, palavras de afirmação, coisas que somente Deus e uma alma realmente curada por Ele podem ter realmente recebido através de Jesus. Então, se você vem de um contexto familiar, onde você teve, né, um pai exemplar, onde você teve uma paternidade bem resolvida, glória a Deus, desfrute disso. Provavelmente você não carrega com você marcas e traumas que muitas vezes fazem com que a sua vida fique travada. Mas a grande realidade, principalmente aqui no Brasil, é de que muitas pessoas foram feridas nessa área e precisam descobrir a sua verdadeira identidade. E eu quero começar com um primeiro ponto, aliás, vai ser o primeiro e único, como eu falei para vocês, né? Que está ali no verso de número 3, eu quero que você me acompanhe um pouquinho aí. Capítulo 4, verso 3, e diz assim a palavra: então, o tentador, aproximando-se, disse a Jesus: se você é o Filho de Deus, mande que essas pedras se transformem em pães. Então aqui tem uma palavrinha pequena, mas digna de ser ressaltada, que é a palavra se, né? Aqui o diabo está colocando a dúvida no coração de Jesus. Ele está tentando, na verdade, colocar dúvida no coração de Jesus. E essa é exatamente a estratégia do diabo. Pessoas que não têm uma clareza da sua identidade, pessoas que ainda não entenderam que elas são amadas, que são filhos amados, certamente são pessoas que estão suscetíveis a essa semente maligna, chamada dúvida. O diabo, ele estava aqui tentando semear a crise, ele estava tentando semear a confusão, e ele é especialista nisso. Pessoas que estão muitas vezes ausentes de sua identidade espiritual, elas estão extremamente vulneráveis a esse ponto das ações malignas, que é a dúvida. Então eu coloquei ali como forma de complemento, né, que depois de 40 dias sem comer, quando Jesus estava no seu, que momento ali, gente? No pior momento, o diabo chega e ele faz aquela pergunta devastadora: se és filho de Deus. Por que o diabo escolhe exatamente esse momento, gente? Por quê? Porque é quando você está vulnerável, é quando as suas defesas estão baixas, é quando você está
questionando se Deus realmente se importa. Quando você está no deserto da privação, é quando as dúvidas mais doem. O deserto é o lugar onde você perde os seus pontos de apoio, sem conforto, sem segurança, sem respostas rápidas. E nesse vazio, uma voz sussurra: será que Deus realmente te ama? Né? Se Ele te amasse, você estaria aqui ou você estaria passando por isso? Veja, a estratégia do inimigo das nossas almas é exatamente essa. E eu fiquei pensando sobre isso justamente porque, eu não sei você, mas todo ano é assim, né? Vai chegando dezembro ali, como nós estamos aqui na primeira, segunda semana do mês de dezembro, parece que a pilha vai acabando, né? A gente vai começando a ficando muito cansado, porque começa a vir, eu estou vendo um monte de gente bocejando, tem alguns até dormindo aí. Vamos lá, acorda esse irmão aí, em nome de Jesus. Mas assim, a gente está cansado. Aí esse calor, né, deixa a gente mais preguiçoso ainda. Aquelas comidas, né, toda hora confraternização. E aí você nem se recuperou de uma, já chegou outra. E, enfim, todo esse contexto gera sobre nós um cansaço, uma fadiga. E sabe uma das coisas que eu tenho aprendido, gente? O cansaço, ele é uma baita de uma ferramenta nas mãos do inimigo. Porque você nunca está tão vulnerável, né? A sua alma nunca está tão vulnerável do que quando você está cansado. Eu tenho experimentado isso. No cansaço eu não presto, gente. Estava falando isso para o pastor Fabiano ontem. Às vezes tem situações que eu prefiro ir embora para minha casa. Porque às vezes eu estou assim, tão cansado que eu fico antipático. E às vezes corro até o risco de ser grosso. E depois tem que sair refazendo caminho e pedindo desculpas para um, para outro. Porque eu sei que eu não estou desfrutando da minha melhor qualidade, sei lá, mental. Porque eu sei que eu estou vulnerável. E é isso que o diabo faz. Ele vê as pessoas cansadas, fadigadas, e ele entende, esse é o melhor momento para se aproveitar. Jesus estava há 40 dias e 40 noites sem comer. Ele estava no auge do seu cansaço, daquilo que Deus tinha proposto enquanto jornada para que ele pudesse vencer. E foi exatamente nesse momento que Satanás apareceu. Porque ele sempre vai lançar a dúvida no seu momento de maior vulnerabilidade. Se você está vivendo em um período, né, onde você está descansado, onde as coisas estão no lugar, onde você está vivendo, né, com qualidade espiritual, onde você tem produzido frutos, enfim, esse é o momento que Satanás não vai se aproveitar. Ele se aproveita dos momentos de fraqueza, de cansaço, de estresse. E esse é um ambiente que nós precisamos cuidar, meus irmãos. Porque muitas vezes, por uma bobeira como essa, nós corremos o risco de perder o nosso relacionamento com Deus e até mesmo com as pessoas. Por isso que o descanso, ele é também uma ferramenta espiritual. Então descanse, amém? Né? Tenha dias de descanso, tenha ambientes para que você possa desfrutar. Teve um irmão que falou amém bem alto aqui na frente, amém? Porque nós precisamos disso. E nosso descanso não é somente um resort, não é somente uma viagem. Acredite, existem pessoas que viajaram e continuaram em tribulação. Estavam no resort pensando nos boletos, na crise, nos equívocos que cometeu na vida, porque não é o lugar que te descansa, mas é uma presença que pode ser renovada em você, na sua vida, muitas vezes em um ambiente preparado para que você realmente receba o Senhor no seu coração, para que você fale das suas lutas, para que você abra o seu coração e então você deixa de ser vulnerável.
E aqui Satanás estava se aproveitando de um dos momentos de fraqueza, porque tudo que ele queria lançar sobre Jesus era uma dúvida, e ele estava fazendo isso porque é o mesmo que ele faz até hoje. Porque o que seria essa dúvida? Digamos que você esteja passando por uma luta. Vou generalizar essa luta, definindo ela como deserto. Pode ser na área financeira, emocional, nos relacionamentos, pode ser na área física, não sei. Mas é uma luta, é um deserto que você está passando. É nesse momento que o diabo se aproveita e ele fala: peraí, mas você não é filho de Deus? Você não é o queridinho do papai? Você não é especial para Deus? Porque o diabo, ele tem intenção de lançar dúvida no teu coração. E só tem um tipo de pessoa que vai resistir a essa astúcia maligna. Que pessoa que é essa? A pessoa que tem convicção: eu sou filho amado. Diga comigo assim: eu sou filho amado. Essa é a convicção mais poderosa que você pode adquirir na sua vida. E essa é uma ferramenta destrutiva contra Satanás. Você reconhecer que você é filho amado. Mas por que você é filho amado? Bom, deixa eu te contextualizar um pouquinho mais. Você está aí no capítulo 4 de Mateus, amém? Então, no versículo anterior do capítulo 4, que é o versículo 17 do capítulo 3, ele está coladinho aí com o verso 1. E esse aqui é o momento, preste atenção, em que Deus abençoa Jesus, né, no momento do seu batismo. Verso 17 do capítulo 3. Todos estão comigo aí, amém? Olha o que a palavra de Deus diz. E eis que uma voz do céu dizia: este é o meu filho, o quê? Em quem tenho muito prazer, né? Em quem tenho muito agrado. Não sei qual é a tradução que está aí na sua Bíblia. Mas esse aqui é o momento do batismo de Jesus. E essa história é magnífica, porque é o momento em que o próprio Filho de Deus se submete a esse processo do batismo. Hoje nós tivemos aula de batismo aqui no curso de integração. Falei inclusive um pouco sobre isso. Mas é um momento sublime e histórico, porque o próprio Jesus, que outrora tinha sido circuncidado ao 8º dia, segundo a lei judaica, agora inaugura o novo modelo de batismo, que é o batismo da nova aliança, do Novo Testamento. Mas aqui algo extraordinário acontece, porque nesse dia a voz dos céus declarou sobre Jesus: este é o meu filho amado, em quem eu tenho muito prazer. Mas a pergunta que eu queria fazer a você é: o que Jesus tinha feito até esse momento? Quais as conquistas de Jesus? O que é que realmente ele tinha conquistado para o Senhor? Ele estava no início da sua trajetória. Portanto, Jesus ainda não tinha nenhum mérito. Portanto, Jesus ainda não tinha nenhuma conquista efetiva. Portanto, Jesus ainda não tinha construído nada, vencido ninguém. Talvez o contexto contrário seria bem mais fácil de entender. Imagine, por exemplo, que Jesus estivesse então enfrentado 40 dias, 40 noites, resistido a Satanás, respondido a Satanás com as verdades bíblicas, tudo conforme está escrito ali no texto. E ao final de sua conquista, vem a voz do alto e fala: este é meu filho amado. Não foi assim que aconteceu. Este é meu filho amado. É a palavra de Deus que foi liberada nos céus antes que Jesus tivesse feito qualquer outra coisa. E aqui tem uma lição importante para nós, porque nós vivemos hoje em uma era de performance,
onde nós achamos que para ser amado, eu preciso fazer. Para ser amado, eu preciso conquistar, eu preciso construir, eu preciso realizar. Então a gente começa a incutir, mesmo que inconscientemente no nosso coração, a ideia de merecimento. A ideia de que eu realmente só vou ser amado, só vou ser completo se eu satisfazer as vontades e os desejos do meu Pai. E essa é uma das grandes mentiras de Satanás. Acredite, você não é amado por Deus por aquilo que você faz. Você é amado por Deus porque você é filho dele. E isso é libertador, porque a filiação, o reconhecimento de que a nossa identidade de filhos está firmada em Cristo Jesus, faz com que nós vivamos um tipo de vida que infelizmente poucas pessoas conseguem viver, que é a vida da aprovação por Deus e não da aprovação do homem. E esse é um dos, usar a palavra sua lá, um dos gaps, né, da paternidade. Por que esse é um dos buracos da paternidade? Porque aquela pessoa, e eu falo isso por mim, tá? Quando eu ainda não era curado na minha paternidade, quando eu ainda não entendia a minha real identidade em Cristo Jesus, eu achava que eu tinha que ser aprovado por líderes, por um chefe, por uma pessoa que estava em uma posição de autoridade. Então, a minha vida começou a ser manipulada e por mim mesmo. Eu mesmo escolhi isso, para que eu agradasse alguém, ao invés de agradar o Senhor. E esse é um tipo de escravidão que acontece hoje. Porque a tal da performance, ela escraviza muitas pessoas. Faz com que a gente viva de aprovação. A gente tenha que viver sempre dependendo, sabe, da afirmação das pessoas. E não tem lugar mais ruim para o homem de Deus, para a mulher de Deus, do que depender da afirmação humana, quando o próprio Deus já fez uma afirmação celestial. Você é filho amado. Então é nós que escolhemos. Sob a afirmação de quem vamos viver? Ou será que eu vou permitir que a minha alma fique mendigando de forma miserável, sabe, o amor desse mundo, que é insuficiente, que não supre nada, que não preenche o vazio, que não faz com que as nossas almas e com que as nossas vidas fiquem em um estado de plenitude total. Porque tudo aquilo que substitui o Senhor, na verdade, é só algo passageiro. Não é algo consistente, não é algo que vai permanecer para sempre. Então, nós somos extremamente criativos e às vezes até pela nossa própria natureza de sobrevivência, nós queremos compor os espaços vazios do nosso coração, mas fazemos isso muitas vezes das piores formas, achando que quem vai suprir essa ausência emocional é uma pessoa. Eu vejo isso muito frequente, né? Nessa estação dos relacionamentos, casos que nós atendemos, de pessoas que às vezes vêm machucadas, porque elas colocaram toda a expectativa delas em cima de uma pessoa. Porque elas fizeram de uma pessoa aquilo que, para mim, chega a soar até blasfêmia, né? Essa pessoa é o meu porto seguro. Misericórdia, querido. Se você fez de uma pessoa o seu porto seguro, você está mais próximo do precipício do que você imagina. Porque pessoas, elas falham. Eu falho, você falha. Por isso a palavra de Deus, ela é tão enfática sobre
colocar a nossa casa sobre um lugar seguro. Como que é o nome desse lugar seguro, gente? É a rocha, Jesus. Coloque a sua casa sobre a rocha, porque pessoas vão e vêm, circunstâncias são passageiras. Só que quando o teu coração está estabelecido em um lugar correto, na rocha verdadeira que é Jesus, você não sofre crises de paternidade, pelo contrário. Você não tem que provar nada para ninguém, você não tem que ser aprovado por pessoas, você não vive clamando para que alguém libere sobre você uma afirmação. Não é isso. Esse não é o sonho de Deus sobre você, porque você é um filho amado de Deus. Porque o Senhor sonhou com você. Quando você não tinha forma no ventre da sua mãe, a palavra do Senhor fala que até mesmo na formação dos nossos ossos Ele estava lá. Isaías fala, que Ele já nos conhecia, que Ele já nos chamava pelo nosso nome. Então Deus desde o início tinha um propósito. E o propósito dele está em colocar no meu e do seu coração a verdadeira identidade. Você é filho amado de Deus. Só que o diabo vai tentar distorcer isso na sua vida. E como ele faz isso? Você aprendeu aqui, em primeiro lugar, ele vai lançar dúvidas no seu coração. Ele vai tentar provocar uma confusão na tua mente. Ele vai falar, escuta, mas espera aí, você, filho amado de Deus, passando pelo deserto, você, filho amado de Deus, passando por esses momentos de tribulação, já pensou se Jesus não conhecesse o Pai? Já pensou se Jesus não entendesse todo o propósito daquilo que ele estava vivendo? 40 dias e 40 noites, talvez até muito menos, seria suficiente para que o coração dele se corrompesse. Mas ele é Jesus, o Filho de Deus. E antes de ser aprovado pelo que fez, ele foi aprovado porque simplesmente era filho. E essa declaração é incrível, gente. Faz com que você viva em uma outra dimensão, faz com que você traga sobre o seu coração apenas aquilo que o Senhor tem sonhado a respeito de sua vida. Eu vou chamar o louvor para vir aqui para o altar, e eu quero já te convidar a ficar em pé. Como eu disse, eu vou parar aqui no primeiro ponto. Quem sabe depois continuar essa mensagem. Deus colocou algo um pouco mais extenso ainda no meu coração. Mas hoje de manhã, quando eu estava meditando com os irmãos, nem fazia parte da programação desta palavra, eu me lembrei do Salmo 73. Você já leu o Salmo 73? Eu acho esse salmo incrível. O Salmo 73 é o Salmo de Asaf. Para você que não sabe tão bem, Asaf era músico na casa do Senhor, Asaf era homem de Deus, Asaf era levita, Asaf era um homem que estava envolvido com as coisas do altar. Asaf dedicou praticamente toda a sua vida para que o reino do Senhor, para que a glória do Senhor fosse vista, e ele era um homem cheio de dons, ele era um homem cheio de talentos, a sua família também era toda talentosa, eles eram todos envolvidos com adoração, e Asaf sempre esteve nesse lugar onde ele olhava para o alto, onde ele dedicava toda a adoração ao Senhor, onde ele passava dias, semanas, celebrando o nome de Deus, junto com todo o povo. Mas chegou um momento na vida de Asaf, a palavra de Deus diz que em algum momento ele começa a olhar para o lado. Não sei como está na sua Bíblia, mas na minha Bíblia, lá no comecinho do Salmo 73, tem uma introdução, que é exatamente assim, quando os ímpios prosperam. Então o Asaf, ele começa a olhar para o lado, ele começa a ver o quê? Peraí, as pessoas estão prosperando,
os ímpios, ou seja, aqueles que não temem a Deus, olha só o que está acontecendo na vida deles. Eles têm vida saudável, parece que eles não têm problemas, mas espera aí, eles nem temem ao Senhor. E Asaf, ele começou a entrar numa crise, porque ele começou a fazer uma comparação. Espera aí, eu estou aqui na casa do Senhor, eu sou fiel ao Senhor, eu adoro o Senhor, toda a minha família adora o Senhor. Eu estou passando por lutas, eu estou passando por dificuldades, e está lá o ímpio, o ímpio ele nem adora o Senhor, ele nem tem o Senhor como Deus em sua vida, mas ele tem saúde, ele tem vida boa, ele prospera, e ele entra numa confusão com a sua própria alma, e ele começa a se distanciar do Senhor. Mas em algum momento esse salmo é maravilhoso, porque depois de insistir naquela pergunta, por que isso está acontecendo comigo, por que isso está acontecendo na minha vida, por que só eu, e por que eles, em algum momento Asaf, ele descobre o propósito de Deus. E tem um trechinho, não sei como que está aí na tua Bíblia, mas na minha tem um trechinho que está escrito assim: até que atinei no santuário do Senhor. Até que ele foi para um lugar aonde ele deixou de perguntar por quê, e ele começou a reconhecer: para quê? Por que estou passando por isso? Para que estou passando por isso? Talvez seja para que o Senhor complete a obra dele sobre a minha vida, talvez seja para que eu seja tratado. De qualquer maneira, o que o Salmo revela é que a vitória de Asaf foi exatamente ir para esse lugar da presença de Deus, mesmo quando as inquietações do coração dele não foram respondidas. Porque às vezes você gasta a tua vida toda tentando trazer respostas para as inquietações do teu coração, e tudo aquilo que Deus talvez estivesse esperando da minha e da sua parte é que nós pudéssemos descansar em tuas promessas, é que nós pudéssemos confiar no braço do Senhor. Eu creio que essa palavra, ela tem endereço, não sei quem, não sei onde exatamente, mas eu creio que essa palavra tem endereço para corações essa noite, de pessoas que talvez na angústia da vida, nas crises, têm repetido perguntas como essa: por que estou passando por isso? E na ausência de resposta, muitas vezes começam a perder a fé e vão se tornando o ambiente perfeito para a semente da dúvida que Satanás quer lançar no coração. Mas eu creio que sobre nós, essa noite, tem uma afirmação que é muito mais poderosa do que qualquer outra dúvida que Satanás tente lançar sobre o nosso coração. Você é filho amado. O Senhor, Ele declara isso sobre a sua vida. Não somente quando você está fazendo aquilo que o agrada, é verdade. Não somente quando você está no seu melhor momento de conquistas, não somente quando você então conseguiu realizar os seus objetivos, não. Ele te ama do jeitinho que você é. Ele o amou primeiro, ele já tinha um propósito definido para a sua vida. Mas muitos preferiram gastar toda a sua história, às vezes tentando entender por que os outros, por que acontece lá, não acontece aqui, por que comigo é sempre assim. Eu queria hoje ser luz da parte do Senhor na sua vida e te ajudar a colocar os seus olhos na direção certa e reconhecer que, independente das circunstâncias, independente do momento que você está vivendo, o Senhor te ama e Ele tem um propósito na sua vida. Se você firmar a sua identidade na presença do Senhor, podem vir lutas, tribulações, guerras, angústia, peste, qualquer outra coisa, nada vence o amor de Deus que está sobre o seu coração. Glória a Deus. Porque essa é a arma mais poderosa do cristão, saber que eu sou filho amado do Pai, que o Pai me amou,
independente das circunstâncias, das lutas, o Pai me ama. Eu quero te convidar a fechar os teus olhos e reconhecer talvez algum sintoma dentro hoje do seu coração, algum sintoma, alguma lacuna que diga que talvez você ainda não compreendeu essa identidade de uma forma clara e profunda. O Senhor quer revelar ao seu coração hoje o amor dele, a dimensão do amor dele, e dizer a você que independente das lutas, das adversidades, independente dos momentos difíceis, do deserto que você está passando, você é filho amado, em quem Ele tem muito prazer. Ele te criou para um propósito santo, Ele te criou para viver todas as promessas, todos os sonhos dEle para a sua vida. Ao longo da sua história talvez houve muita distorção, ao longo de sua história talvez houve muita distração. Os seus olhos foram direcionados para lugares onde Deus não habita, e é muitas vezes nesses lugares que você sentiu a importância de ter esse preenchimento, mas achou que era sobre pessoas, achou que era sobre talvez conquistas materiais, achou que era sobre experiências emocionais, e a vida está te revelando hoje que nada disso foi suficiente, que toda a nossa busca é vã, que todo o anseio do coração humano, todos os nossos desejos apontam para alianças carnais. Mas quando nós encontramos o tesouro precioso, quando nós sentimos esse caloroso abraço do Pai e reconhecemos: o Pai me ama, o Pai me recebe, o Pai conhece a minha vida. Não tem lugar, acredite, não tem lugar melhor do que esse lugar aos braços do Pai, do que esse lugar envolvido pela dimensão do amor do Pai. Eu creio que o Senhor quer trazer cura sobre o teu coração. Fecha os teus olhos, permita o Espírito Santo passear por esse lugar e sobre o teu coração. Aos que receberam e aos que creram em teu nome, deu-lhes o direito de se tornarem os seus filhos. O Espírito de Deus testifica com o nosso espírito que somos os teus filhos, que somos os teus filhos. O Espírito de Deus, o Espírito de Deus testifica com o nosso
sou mais órfão, não sou mais órfão. Agora filho eu sou, não sou mais órfão. O Pai me adotou, não sou mais órfão. Agora filho eu sou, não sou mais órfão. O Pai me adotou, não sou mais órfão. Agora filho eu sou, não sou mais órfão. O Pai me adotou, não sou mais órfão. Agora filho eu sou, não sou mais órfão. O Pai me adotou, teu amor me encontrou. Eu era órfão, hoje sou filho. Somos filhos do Senhor. O Pai me adotou, teu amor me encontrou. Eu era órfão, hoje sou filho. Pra onde eu irei sem teu amor? Pra onde eu irei sem ti? Meu Pai me ama, eu sou dele pra sempre. Meu Pai me ama, eu sou dele pra sempre. E nada irá nos separar do seu grande amor. Meu Pai me ama, eu sou dele pra sempre. Meu Pai me ama, eu sou dele pra sempre. E nada irá nos separar do seu grande amor. Meu Pai me ama e eu sou dele. Meu Pai me ama, eu sou dele pra sempre. Meu Pai me ama e eu sou dele pra sempre. E nada irá me separar do seu grande amor. Meu Pai me ama e eu sou dele pra sempre. Meu Pai me ama e eu sou dele pra sempre. E nada irá me separar do seu grande amor. Coloque uma das mãos sobre o seu coração. Eu queria, continue com seus olhos fechados, mas eu quero declarar isso sobre você. Tem revelações da parte de Deus que só virão à tona em nosso coração quando nós estivermos passando pelo deserto. Talvez hoje você esteja se questionando as lutas, as crises, momentos de privação, momentos de deserto que você está passando, mas há algo que precisa ser revelado em você, algo que muitas vezes só o deserto vai conseguir mostrar. E eu sei que as lutas não são fáceis, mas hoje eu quero desafiar você a dar um passo de fé sobre a sua vida e reconhecer que mesmo as lutas podem ser um instrumento de Deus para nos ensinar algumas lições. Talvez o deserto, seja ele na área da saúde, seja ele na área dos relacionamentos, seja na área profissional, física, emocional, em qual área for, eu queria desafiar você hoje, mais do que todas as coisas, entenda
o propósito de Deus para o qual você está passando por isso. Deus quer te ensinar, Deus quer liberar você sabedoria, mas ela só pode vir através de um coração atento. Ela só pode vir através de ouvidos sensíveis. Ela só pode vir através de um coração que sabe a sua real identidade. Você é filho amado do Pai. O Pai te amou, não pelo que você faz, não pelas suas conquistas, não por aquilo que você traz a Ele, mas Ele te ama por aquilo que você é. Ele te ama porque você é filho amado do Pai. Eu quero nessa noite declarar que todo espírito de orfandade, a orfandade, ela é terrível, porque ela faz com que você aceite menos do que o Senhor sonhou para a tua vida. A orfandade, ela faz com que você se contente com as migalhas desse mundo. Ela faz com que você perca o senso de direção e às vezes acaba abraçando qualquer coisa, qualquer pessoa, mas isso não é o sonho de Deus para você. Pois uma pessoa que sabe o seu valor, pois uma pessoa que sabe da sua verdadeira identidade, pois uma pessoa que sabe que o Senhor o ama acima de todas as coisas, ela não se vende, ela não diminui o seu padrão, ela reconhece que Deus sempre tem o melhor para aqueles que o amam. Ela reconhece que o caminho é a perseverança, ela reconhece que o caminho é a luta, mas que no final, assim como a palavra diz, que depois de 40 dias e 40 noites sem comer, os anjos serviram ao Senhor. Quero declarar essa promessa sobre você. Quando você perseverar, quando você estiver nos seus momentos talvez de maiores tribulações e lutas, lembre-se dessa palavra. Ao final, os anjos vão te servir e você vai ter uma certeza: valeu a pena perseverar, valeu a pena continuar procurando pelos propósitos de Deus, ao invés de ficar me queixando ou fazendo várias perguntas para suprir as minhas necessidades de resposta. A melhor resposta que você tem para a sua vida nessa noite e para toda a tua história é: você é filho amado do Pai. Receba essa palavra sobre o teu coração. Você é filho amado. O Senhor tem prazer na sua vida. Ele te chamou para viver os sonhos de Deus. Não se engane, não se venda, não troque as bênçãos de Deus por qualquer outra coisa, porque Ele sonhou o melhor para a minha e para a sua vida. Amém e amém, meu querido. Eu gostaria que, como um ato de fé, você pudesse agora dar um abraço em quem está ao seu lado e diga a essa pessoa: você é filho amado do Pai. Glória a Deus. Amém, meus queridos. Que Deus te abençoe. Glória a Deus. Que você tenha uma ótima semana. Amém. Vai na bênção, vai na paz. O pessoal do On Par está aguardando as mulheres